Change of Ah, character, mas fala. Igor, você não é um mago, você não é porra nenhuma. Aqui o filho chora, a mãe não vê. Enquanto você não tomar a responsabilidade de entender que isso aqui é um joguinho de estatística, você sabe o comportamento possível, então você tem que imaginar antes as formações, pressupor aonde ele pode ir ou voltar para você tirar teu risco dali, ou tornar aquele risco aceitável, você permite a correção mesmo tomando risco, ou trabalhar o preço para tirar teu risco dali. E aí você tem que parar e falar, cara, em algum momento a porra da análise tem que funcionar, ou seja, se eu tô vendendo ele tem que cair. Sim. Se você não fizer isso, você vai ficar igual o hater que entra no chat, eu vou te dar curso. E ele é um retardado, entendeu? Sim. Então você tem que tomar a tua responsabilidade pra você, porque você entende a regra do jogo. Lógico. Charles Dow foi lá e te falou, amigão, o mercado se comporta assim. Elliot foi lá e falou, ó, nas retrações vai sair sinal falso. Você só compra na retração se você for imbecil e você só não acompanha a tendência se você estiver fazendo merda. Então em algum momento você tem que falar, cara, deixa eu aplicar o que eu aprendi. Os caras tiveram um trabalho danado, foram lá, estudaram uma caralhada de coisa, me mostraram aqui tudo mastigadinho. Mas você tem que entender que, devido à primária ser de baixa aqui no longo prazo, este cara aqui, ó, o anterior, tem semelhança com este, em termos de tamanho e proporção. Esta queda aqui, ela tem tamanho em relação a essa parecido, e essa subida tem aparência semelhante com aqui. O que você quer entender? O que aconteceu no movimento anterior para cair? Então perceba, o mercado vinha fazendo uma tendência de 60 minutos aqui, ó. Olha o teste de 60 minutos aqui, ó. E chegou no ponto, não passou, 15 minutos testou o topo, vapo. Então a gente precisa dessa mudança aqui. O que você consegue enxergar, pessoal? Ó. Então vai ficar forte a queda? Vai, quando perder o fundo. Aí começa a azedar de novo. Então você já sabe o que esperar. Você consegue ler o movimento anterior e também entender que, porra, já temos aqui 4 ondas para cima, né? Ó, meio parecido com esse movimento aqui. No gráfico, pessoal, quando a gente vai operar, se você ficar focado apenas nos tempos gráficos mais curtos, você vai ficar meio míope, né? O que isso quer dizer? Que a tua perspectiva, a tua análise, ela muda de opinião muito repentinamente por a sua tomada de decisão está em tempos que mudam de opinião constantemente. Então, por exemplo, se você estiver usando um minuto ele vai, dentro do dia, mudar de opinião da compra, da venda, diversas vezes. Uma das coisas que a gente precisa para operar bem é ter convicção. Que tipo de convicção nós achamos que teríamos em algo que muda de opinião o tempo todo? É queda, é compra, é queda, é compra, é queda, é compra. Então, se você quiser tradear bem, você tem que ter algo que seja menos inconstante. Então, assim, a decisão de vender ou de comprar, ela não pode mudar a cada 5, 10, 15 minutos. Então, por exemplo, quando você foca num gráfico de 5 minutos, você vai ter pelo menos aquela situação por umas 2 horas presente. Se você passar por 15 minutos, provavelmente você tem um único foco no dia, seria comprar ou vender. E raras as vezes vai ter 2 oportunidades. Então, o camarada tem que ter a relevância dos tempos gráficos grandes apenas para ele falar assim, cara, qual é a direção? Que você chama de primária, né? A direção primária, a força primária, ou não? Pensa da seguinte maneira, não é nada diferente, né? O Josué trabalhava com maquinário agrícola. Quando você vai vender um maquinário desse, você está focando no grande empresário. Então você vai para uma fazenda lá, você não está querendo conquistar o caseiro. Certo. Você está querendo conquistar o dono da fazenda. Principalmente. Sim. E aí você tem que saber chegar lá com a informação necessária, que é assim, pô, quem é meu concorrente? Que tipo de diferencial tem meu maquinário em relação ao outro? São dados macro. Eu quero operar. Eu tô achando que o mercado vai cair. Cara, o que embasa para eu ter uma qualidade? Então eu tenho que procurar as resistências, os indicadores que eu utilizo, eles têm que estar dando venda. Então assim, não é muito diferente. Quando a gente é moleque, você vai pra uma baladinha, você quer pegar uma mulher. Você não sai atirando em todas.
Você começa a olhar para uma específica, você tem que ver se ela está trocando olhares com você. Então, assim, você começa a fazer uma análise muito mais do que curto prazo. Você está já vendo um monte de opções que podem já te antecipar se é uma boa ficada, se ela é bonita, se ele vai fazer uma boa venda, ou se eu vou escolher uma venda no ponto legal. Então, assim, eu sempre tento associar as tomadas de decisão com coisas de domínio meu, coisas que eu sou bom, para não ter dúvida, para eu conseguir fazer associações que façam sentido para mim. O mercado ele é ambíguo, não é? O que é ambiguidade? Ao mesmo tempo que eu estou vendo compra, vai ter outro que vai ver venda. O mercado sugere compras e vendas e eu consigo ver as possíveis formações. O que eu não sei é a ordem pela qual aquelas formações vão ocorrer. Então, eu tenho que começar a unir informação. Então, por exemplo, a gente está trabalhando na compra aqui, na transmissão. Na tela aqui, na venda. Então, pensa. Se você pegar um minuto, aonde que minha compra descaracteriza? Então, por exemplo, eu sei o padrão que Charles Dow ensinou. Charles Dow falou assim, muito claro, perna de tendência, perna de correção, sobe 100, retrai 50%, 60%. Poderia retrair até 78%. Beleza. Então, eu já sei, porra, se eu vender aqui, eu tô vendendo primeiro contra a teoria. Então, eu já sei que aqui é a probabilidade alta de tomar no cu. O que eu espero? Ele mudar. Então, como ele mudaria? Ele só tem duas coisas que pode fazer para mudar. Então, a primeira coisa seria ele continuar dentro desse padrão que ele está vindo aqui, ó, e continuar caindo, e aí eu não preciso fazer nada. Sim. Vendido. O comprador ele tem que entender que enquanto isso estiver presente, a chance dele ganhar é pequena. Sim. Porque pode continuar caindo. Sim. Desculpa. Tranquilo. E aí, a outra situação é, eu ainda entendo que mesmo que se ele fosse subir agora, porque ele vai falar assim, perna de tendência, perna de correção, seria possível ele dar a compra, testar o topo e voltar. Então, o limite que eu vou trabalhar da minha análise é o seguinte, eu preciso trabalhar meu preço para jogar meu stop aqui para cima do 200, 250, e aí eu entendo que eu estou tornando possível 2 cenários de continuidade da queda. E um contra a subida. Só que quando eu fizer essa manobra e ele for me estopar, eu já estopo 0, sem prejuízo. E aí, psicologicamente, você está protegido. Então é só você olhar aqui. E aí, se eu puxar uma retração, eu entendo, por exemplo, que a possibilidade é puxar aqui. Você está entendendo? Então, eu estou trabalhando uma ideia de conhecimento público, que é a teoria de Dow. Sim. Então, em cima da teoria de Dow, eu vou falar, olha, tá tudo certo. Sugere que, se eu quiser, na hora que ele tocar aqui 140, 190, o comprador tem que fazer parcial. Aí você vai fazer, por quê? Porque nós não sabemos se ele vai dar a compra mesmo e vai subir, ou se ele vai bater na resistência e vai cair. Sim. Então, obrigação minha, chegar ali e falar assim, olha, aqui eu vou guardar o dinheiro. Por quê? Porque eu agora entendo que ele vai brigar aqui nessa região, vai demorar um certo tempinho. Mantém uma mão mínima. Vamos pôr aqui, 145. Aí eu fico com o mínimo, mas eu guardo o dinheiro para mim. Sim. Se eu tiver errado, o dinheiro já é meu. Se eu tiver certo, eu também vou entender que lá em cima, ao o mercado chegar para dar uma compra, perde tendência, perde correção, ele vai chegar aqui, muito provavelmente ele vai parar, vai vir aqui, testar um fundo e na hora que ele alinhar de novo aqui, eu acompanho ele, porque agora já não tem mais característica de venda presente. Pivô e pau. É ali que ele fala para mim, ó, a sua probabilidade de vender e ganhar é pequena e a probabilidade de você comprar e ganhar é alta. Então é em cima disso que você vai trabalhar, entendeu? Então é basicamente o que a gente faz. Por isso que eu sempre marco, a região de venda é aqui, a de compra é aqui. Cada um tem que defender o propósito. Se vai vender, você sabe o que ele pode fazer ou onde não. E claro, você pode vender, o mercado correr contra você, você tem que falar, opa, deu minha meta loss, eu perdi. Estava errado na leitura. Agora, aqui é o exemplo claro. Aqui já deu certo a compra, aqui já deu certo a venda. Se a análise funcionar, ou esse cara ganha ou esse aqui. O que perder é 0.
Sim. Poderia ser 0. Você tá entendendo? Sim, de qualquer maneira, você já trabalhou por isso e agora deixar andar. Exato. É uma visão mais longa, uma visão mais macro. Exato. Então, assim, a minha visão tá muito de viseira de cavalo, assim, ó. Curto, entendeu? Rapidinho e já era. Falso e logo depois eles conseguiram recomprar. Vieram recomprando para tentar jogar o preço para Eu cima. acho que ao Então invés eles do cara tiraram vir pro day trade com 100 reais, ele vai juntar uns 300 e pagar uma educação melhor para ele conseguir.